indignades, tudo bem com vocês? Começa hoje o nosso Pride Month aqui no canal e eu não tinha como não começar esse mês falando da minha autora favorita, a Cassandra Clare. Pra quem não sabe, ela é autora de todas as sagas do universo de Shadowhunters, incluindo Instrumentos Mortais, As Peças Infernais, Os Artifícios das Trevas e várias outras. E as histórias da Cassandra são de longe algumas das mais representativas que eu já li, por isso que eu quis começar esse mês falando delas. Um parênteses pra dizer que assim, eu sei que o Rick Riordan também é um autor extremamente representativo, não só nas histórias dele, mas na forma como ele lida com outros autores e tenta trazer representatividade também. Mas eu queria ressaltar que, tipo, até agora a única coisa que eu li dele foi O Ladrão de Raios. Então, assim, até O Ladrão de Raios não tem tanta representatividade. Eu ainda não li o resto pra poder falar sobre o assunto. Então, quem sabe, ano que vem, no próximo, eu não tenho um vídeo falando sobre a representatividade do Rick Riordan. Mas nesse momento eu não tenho como falar ela sem eu mesma levar spoiler, ok? Bom, pra fazer esse vídeo eu vou ter que dar spoiler de algumas coisas, de algumas sagas. Então, eu decidi fazer ele na ordem das sagas e da coisa que tem menos spoiler pra coisa que tem mais spoiler. Ou seja, você pode parar de ver o vídeo quando você achar melhor. Para começar, a gente vai falar de Os Instrumentos Mortais. Já no primeiro livro a gente é apresentado ao Alec, um garoto de 18 anos que é afim do melhor amigo dele, o Jace. Não fica 100% confirmado se ele é gay, se ele é bi ou qualquer outra coisa nessa saga, mas mais pra frente, em outra saga, a Cassandra confirmou que o Alec é 100% gay. E é interessante você ver como a Cassandra foi abordando cada vez mais e mais explicitamente essa questão, porque na época que ela lançou o livro, as editoras eram muito contra você ter personagens LGBTQ+, nas histórias. Inclusive tem um livro, que é o livro do Magnus, que ele não tem, tipo, absolutamente nada explícito e ele é classificado como pra um público mais velho do que todas as outras sagas dela, simplesmente porque o foco é um personagem LGBTQ+. E, tipo, na época ela tinha que meio que esconder um pouco que o Alec era gay, assim, ser bem discreto, e hoje ela já tem uma saga inteira que é só focada no relacionamento dele com o namorado dele. E falando no namorado, a gente não pode deixar de falar do Magnus Bane, que é o meu personagem favorito de todas as sagas da Cassandra Clare. O Magnus é descrito no livro como sendo bissexual e ele e o Alec têm o romance mais bem construído da história de todos os romances de livro, série, filme, seja o que for. Eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo falando aqui no canal só sobre esse casal, porque eles são simplesmente perfeitos. Magnus está presente em várias das sagas da Cassandra Clare, na verdade eu acho que ele está presente em todas agora, parando pra pensar um pouco, e ele é mostrado se relacionando tanto com homens quanto com mulheres. Na verdade, a única criatura que o Magnus não se relaciona, segundo ele, são sereias. Nessa saga, a gente também é apresentado pro vampiro Rafael Santiago, que, assim, não fica explícito completamente, e não é dito isso em nenhum momento, mas tudo dá a entender que ele é assexual e é romântico. O Rafael não tem muito destaque nessa saga, mas ele aparece bastante no primeiro livro da saga do Magnus com o Alec, que é os pergaminhos. O primeiro livro chama Os Pergaminhos Vermelhos da Magia e a saga chama As Maldições Ancestrais. E é através dessa história que o aspecto Aro-Ace dele fica mais explícito. Ele realmente deixa bem claro que ele não sente atração alguma por nenhuma pessoa. Mas pro finalzinho da saga a gente é introduzido pro primeiro casal sáfico da série, a Aline Penhallow e a Ellen Blackthorne. E aqui eu digo casal sáfico e não casal lésbico, porque a Ellen é bissexual e a Aline é lésbica. Então, se você disser casal lésbico, você estaria apagando a bissexualidade da Ellen nesse caso. As duas aparecem realmente bem pro finzinho de Instrumentos Mortais, mas elas estão casadas em Artifícios das Trevas e no primeiro livro daquela saga do Alec com o Magnus, mostra o momento em que elas se conheceram e é muito bonitinho. Inclusive, Cassandra, eu queria muito um livro só dessas duas, porque a interação delas é muito divertida e muito maravilhosa e eu acho que elas precisavam de mais destaque. Outro personagem que não aparece na série, mas é mencionado, é o Michael Wayland. Ele era melhor amigo do pai do Alec, o Robert, e se declarou pra ele quando os dois eram adolescentes. Só que na época o Robert rejeitou ele completamente, porque ele achava que aquilo era completamente errado e até repulsivo. E aí de lá pra cá, o Robert ele envelheceu sendo uma pessoa muito homofóbica, e inclusive o Alec tinha muito medo que ele descobrisse sobre o Magnus por causa disso, mas ao longo das histórias da Cassandra, ele mesmo vai se abrindo mais pra isso, e ele vai reconhecendo os erros do passado, ele se arrepende até da forma como ele tratou o Michael, realmente mostra que assim, dá pra você mudar, sabe? O Michael aparece em um dos contos do livro Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, onde a gente pode ver justamente um pouco mais da amizade dele com o Robert. E agora vamos passar pra segunda saga da Cassandra Clare, que é As Peças Infernais. Essa saga, ela se passa lá em 1800 e pouco, numa época que não era muito comum que as pessoas LGBTQ+, expressassem a sexualidade delas de uma forma explícita.
Muitas vezes as pessoas acabavam se casando simplesmente para serem aceitas pela sociedade, para seguir com o negócio da família e etc. Então é natural que tenha menos representatividade nesse sentido nessa saga. Muita gente fala erroneamente que o Will e o Jem, que são protagonistas dessa história, seriam bissexuais e que, se não fossem as circunstâncias do final da história, eles teriam entrado num relacionamento poliamoroso com a Tessa. Acontece que a própria Cassandra explicou que naquela época as relações entre homens elas eram muito mais íntimas do que elas são hoje em dia, e que muitas das coisas que a gente olha hoje e considera romântico, naquela época era simplesmente considerado amizade. E ela também foi muito sábia de dizer que ela não gostaria de se vangloriar de uma representatividade que ela não colocou de uma forma extremamente explícita e intencional no livro dela. Considerando que ela tem personagens bissexuais de verdade, tem casais LGBTQ+, de verdade, ela não precisaria mentir sobre um casal que ela não escreveu assim, simplesmente pra ter representatividade na história dela. Mas como eu disse, ela não fingiria que alguma coisa é o que não foi, certo, J.K. Rowling? Mas existe um personagem que é canonicamente gay nessa saga, que é o Wesley Scott, que é o líder do bando de lobisomens de Londres na história. E o Magnus também aparece nessa saga e ele também é retratado como uma pessoa bissexual. Agora eu vou falar de Edifício das Trevas, eu preciso dizer que essa parte vai ter bastante spoiler, ok? Porque assim, tem informações que de fato impactam na história e no desenvolvimento de alguns personagens aqui. Mas eu não tenho como não falar delas para poder falar de representatividade. Vamos começar falando sobre o Mark Blackthorne e o Kieran. Os dois garotos são canonicamente pansexuais e isso fica bem claro pela forma como eles lidam com a sexualidade deles ao longo da história. Se eles fossem se definir, provavelmente seria como pan e não como bi ou poly ou multi, dado todo o contexto de onde eles vêm. Os dois, além de terem sido um casal entre si, acabam entrando numa relação poliamorosa com a Cristina, que é uma caçadora de sombras. Foi a primeira vez que eu vi um trisal sendo mostrado como canon num livro, e o relacionamento deles é uma das coisas mais legais de toda a história. A Edifícios das Trevas também foi a primeira história da Cassandra a apresentar uma personagem trans. E eu não vou falar o nome dela aqui porque é realmente muito spoiler e eu quero que vocês descubram isso sozinhos. Tipo, é um dos maiores plot twists da saga, assim, e tem toda a história de como ocorreu a transição dela e do porquê que ela não podia contar sobre isso pra ninguém. Ela vive com medo das consequências que ela vai ter por causa disso, com medo de como o mundo dos caçadores de sombras vai ver ela, mas ela acaba encontrando o amor no meio do caminho e se permitindo ser ela mesma. Nessa saga a gente também tem um indício de um casal que, assim, pode não ser canon ainda, mas claramente vai ser na próxima saga da Cassandra, então todo mundo do fandom já considera como canon. E esse casal é formado pelo Ty Blackthorne e o Kit Herondale. O Kit a gente pode dizer que ele seria bi, pan ou qualquer outra multissexualidade porque ele é mostrado se atraindo tanto por homens quanto mulheres. A sexualidade do Ty já não fica tão explícita, mas é bem claro que ele tem sentimentos românticos pelo Kit. E além disso, saindo um pouco do tópico LGBTQ+, aqui, o Ty, ele é canonicamente autista, então assim, realmente a Cassandra, ela leva a representatividade a outro nível, gente. E representatividade racial também, apesar de eu não estar falando tanto disso nesse vídeo, tem bastante também. E pra encerrar Edifícios das Trevas, eu quero falar sobre um personagem cuja sexualidade não fica tão explícita, mas se você prestar atenção, ela tá lá. Esse personagem é o Julian e ele pode ser interpretado como uma pessoa demissexual. A demissexualidade faz parte do espectro assexual e ela é caracterizada pela atração que só se dá depois da formação de um vínculo. O Julian, ele deixa bem claro ao longo da história toda como ele não conseguiria se apaixonar por qualquer outra pessoa além da Emma e como ele nunca conseguiu olhar pra nenhuma outra menina além dela. Enquanto a Emma, mesmo sentindo uma atração tão forte quanto por ele, já se relacionou com outros homens. Bom, eu já falei muito sobre as maldições ancestrais aqui, né, que eu fui falando pelo meio do caminho, mas eu queria mencionar mais dois personagens que estão na história que eu não falei ainda. O primeiro é o Leon Verlac, um caçador do Instituto de Roma que se autodeclara como bissexual. E o segundo é uma personagem que já tinha aparecido em outras sagas da Cassandra, mas que só nesse livro foi confirmado que ela é multissexual, que é a vampira Lily Chen. E por fim vamos falar sobre The Last Hours, que eu acho que foi traduzido para As Últimas Horas, mas eu preferi As Horas Finais, enfim. É o primeiro livro da saga, o Chain of Gold, que eu acho que foi traduzido para Cordão de Ouro, ou Corrente de Ouro, alguma coisa assim, e que ainda não saiu no Brasil, mas vai sair em breve. E a Cassandra, ela foi muito criticada por ter colocado personagens LGBTQ+, demais nesse livro, e ele se passa ali na Londres dos anos 1900 e pouquinho. Mas ela fez questão de reforçar que as pessoas LGBTQ+, sempre existiram, elas só não eram tão abertas em relação a isso naquela época.
E de novo, essa parte vai ter bastante spoiler, tá? Então se você não quiser spoilers, para de ver o vídeo por aqui, deixa o seu like e volta depois de ler. Eu vou começar falando da Anna Lightwood. A Anna é uma mulher lésbica que já vinha sendo mencionada em vários outros livros, então os fãs estavam realmente muito ansiosos pra finalmente ver ela interagindo com os personagens. Tem uma história em que ela era uma das personagens principais há muito tempo. Ela é uma personagem extremamente independente e girl power, e o tipo de pessoa que todo mundo ia querer ser amigo dela. O primeiro amor da Anna foi revelado no livro Fantasmas do Mercado das Sombras, e é uma caçadora de sombras chamada Ariadne, que também é lésbica, mas ela levava esse lance de formar uma família e de, sabe, seguir com a árvore genealógica dela muito a sério, e por isso ela acabou entrando num casamento arranjado simplesmente pra seguir com a vida dela, e ela planejava continuar tendo um caso com a Anna nos bastidores, mas a Anna falou: não, eu não sou mulher disso não, se você quer casar, problema seu, eu não vou ficar aqui sendo a outra. O homem de quem a Ariadne ficou noiva é o Charles Fairchild, e acontece que o próprio Charles é gay, e ele também estava entrando nesse casal pelos motivos da Ariadne. Ele é um homem gay que tem um relacionamento com outro homem gay, que é o Alastair Carstairs, mas que tava noivo da Ariadne por fachada. Tem muita reviravolta no que diz respeito a esses personagens, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. O livro também mostra o Thomas Lightwood, que é um garoto gay que tudo dá a entender que vai ter um caso com o Alastair em algum momento, e o Matthew Fairchild, que é um personagem confirmadamente multissexual. Inclusive, eu acho genial a forma que eles revelam isso, porque tá tendo uma narraçãozinha sobre o James, e aí ele tá falando, tipo, das situações em que ele já encontrou o Matthew, e ele fala, tipo, que já encontrou ele em situações constrangedoras, tanto com mulheres quanto com homens, e depois o Matthew, ele meio que sai do armário pra Cordelia, e ele fica meio, tipo, esperando pra ver como ela vai reagir, assim, e ela reage super bem, porque a Cordelia é a melhor personagem dessa história. Bom, como vocês puderam ver, as sagas da Cassandra Clare são realmente muito representativas, e como eu já disse, não só para a comunidade LGBTQ+, mas também para vários outros grupos minorizados. Principalmente essa mais recente, The Last Hours, As Últimas Horas, ou sei lá. E eu acredito que a gente ainda vai ver mais representatividade nos livros dela que ainda estão por vir. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Ietio, Sávio, Ian, Mirazi, João, Felipe, Cauã, Alexandre e Carbintube. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber quais são os benefícios de cada nível e como faz para ser membro, cliquem em Seja Membro aqui embaixo. E não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. E todos os livros da Cassandra Clare estão aqui na descrição para quem quiser, para quem tiver interesse em comprar, ok? A gente se vê no próximo vídeo.